Olá, paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Henrique Café, aqui com você para continuarmos falando sobre o jejum. Deixo para você no card os dois primeiros vídeos tratando sobre o primeiro e o segundo ponto de por que devemos jejuar. Aproveite, se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o terceiro ponto. Por que devemos jejuar? Por que nós devemos jejuar? Porque o jejum é o meio de obtermos vitória sobre os ataques de Satanás e a tentação do maligno. Todos nós temos uma fraqueza, e isso é claro, a gente tem que se examinar, a gente tem que reconhecer quais são as nossas fraquezas para buscarmos em Deus força para resistirmos e fugirmos da aparência do mal. E o diabo, ele tem como foco a nossa fraqueza. Jamais seremos, por exemplo, tentados com base naquilo que resistimos facilmente, que não é a nossa fraqueza. E outro ponto a enfatizarmos é que Deus não tenta a ninguém. Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Então a gente não pode dizer que Deus está nos tentando. Ele não tenta a ninguém. Nós somos tentados por causa de nossas fraquezas. Nós somos por elas seduzidos e arrastados, como diz aqui a palavra. Somos arrastados e seduzidos por elas, pelas nossas fraquezas. E para vencermos tudo isso, para termos força a ponto de sermos capazes, de fugirmos, de não sermos seduzidos ou vencidos pelas nossas fraquezas, nós devemos jejuar. Porque somente em Deus podemos obter força para vencermos as tentações malignas. Nós somos tão pequenos e fracos que sozinhos não somos capazes. E o meio de obtermos esta força em Deus é através do jejum. O próprio Senhor Jesus nos deixa este exemplo, ele que é nosso exemplo para tudo em nossa vida, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante estes dias e ao fim deles teve fome. Aí Mateus capítulo 4, também versículos 1 e 2, vão dizer assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e a palavra do Senhor diz que ele foi tentado por Satanás e venceu a tentação. Versículo 11 de Mateus 4 diz o seguinte: então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram.
Vamos seguir este exemplo de Jesus. Não vamos achar que somos capazes de vencer o mal, de vencer os ataques de Satanás, de vencer as tentações malignas só com a nossa própria força. Até porque força não temos nenhuma. Eu aprendo isso dia após dia com o meu relacionamento com Deus, com os meus estudos, com o meu crescimento, dia após dia na presença do Senhor. Eu reconheço a cada dia mais que força eu não tenho nenhuma. Eu sou fortalecido pelo Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro, Paulo estava falando a respeito de saber viver tanto no pouco como no muito, né? Mas isso mostra que o crente, que o cristão, ele não vive por causa de suas próprias forças, ele não vive através de sua própria força, mas a gente vive e vence a Satanás através do Senhor Jesus que nos fortalece. E algo muito importante a ser pontuado neste terceiro tópico do nosso estudo é o seguinte, que existem demônios, existem espécies de demônio que só é vencida através do jejum e da oração. Mateus capítulo 17, versículo 21, nos deixa muito claro. Jesus diz o seguinte, mas esta espécie, ele está falando aqui de espécie de demônio, sai pela oração e pelo jejum. Depois leia Mateus capítulo 17 para você compreender ainda melhor. Então existem espécies de demônio que só serão expulsas através do jejum e da oração. Isso fortalece ainda mais este ponto, que o jejum é o meio de obtermos vitória sobre os ataques de Satanás e as tentações malignas. Você tem sido constantemente vencido nesta área? Você tem sido atacado por Satanás e tem sentido que você tem perdido nestas batalhas, que ele tem conseguido te atingir? Experimente jejuar. Você reconhece que tem sido vencido pelas tentações? Experimente jejuar. E você verá que através do jejum você conseguirá em Deus força para vencer o mal, para resistir a Satanás. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas é impossível resistir a Satanás se não for por meio da obediência a Deus, como Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, através da oração e através do jejum. O jejum mata a nossa carne. O jejum mata o nosso ego, o nosso orgulho. O jejum nos faz reconhecer que somos necessitados de Deus e que somente nele podemos encontrar força para continuarmos lutando e vencendo as batalhas contra Satanás.